Olá, seja bem-vindo ao Jornal Educacional, onde hoje vamos receber uma amiga parceira do nosso canal Jardim da Educação, Simone Freitas, psicopedagoga, que trabalha aqui no Colégio Castelinho, né, na Escola Castelinho, que vem fazendo um trabalho fantástico, né? E também ela é supervisora dos psicopedagogos do país. Veja que a nossa amiga também, ela vem, né, mostrando assim o seu trabalho fantástico, não só aqui na região, mas também em todo o país. Muito obrigado pela sua presença, né? Obrigada também, Eduardo. É um prazer estar aqui contribuindo com o canal. Pronto. E nós que agradecemos, né? Então, para começar esse bate-papo legal, descontraído do nosso programa, hoje a gente vai falar um pouco sobre justamente que é a sua área, né? Essa parte da psicopedagogia. Psicopedagogos, a finalidade, sua função, aquilo que exerce de importante para o desenvolvimento das crianças, né? Que eu também, eu tenho uma filha e ela também tem um atendimento com a psicopedagoga, que para mim foi ótimo para o desenvolvimento dela, né? Que bom. E como estamos no Setembro Amarelo, qual a importância de cuidar o emocional para o desenvolvimento da aprendizagem? Eduardo, a gente sabe que o emocional, ele interfere e muito no processo de aprendizagem, seja da criança ou mesmo do adulto, né? E nós, psicopedagogos, uma das primeiras intervenções que nós fazemos quando recebemos o paciente é observar realmente como está o emocional dessa criança. Principalmente agora, né, em tempos de pandemia, onde as crianças, porventura, perderam algum parente, alguém próximo, então vem para o atendimento psicopedagógico com algumas condutas que nos fazem levantar hipótese realmente em algum problema emocional. Então a gente precisa se preocupar com isso, fazer um trabalho multiprofissional para cuidar do emocional da criança para poder desenvolver a aprendizagem. Muito bem. Assim, e quando você observa, através, né, dos testes projetivos, que a criança não tem um bom vínculo com a escola, quais as atitudes que você pode tomar, né? Os testes projetivos são aqueles que fazem com que o psicopedagogo consiga identificar realmente problemas emocionais, problemas ligados ao vínculo familiar, ao vínculo escolar também, e quando a gente observa que aquele paciente ele não tem um bom vínculo com o professor, com a escola, com a aprendizagem em si, aí o que é que o psicopedagogo faz, né? Nós vamos até a instituição de ensino, fazemos essa visita, conversamos com o professor, conhecemos a escola, a metodologia e procuramos orientar o professor quanto à formação desse vínculo com esse aluno e com os demais também, né? O psicopedagogo e o professor são parceiros no processo de aprendizagem da criança. E esse processo, essa parceria, ela tem que ser constante, né? Sempre presente, para que sempre dê o auxílio exato, né, para a criança possa ter, vamos dizer assim, mais rápido um diagnóstico também daquela dificuldade que ele tem, né? Você já pegou casos assim que teve bastante dificuldade, não só assim, com a família, mas com a escola também? Dificuldade em que sentido? De trabalhar com a criança. Já observei, já tive alguma criança que eu atendi que realmente não tinha um vínculo formado com a escola e foi observado na época que os métodos de ensino que estavam sendo utilizados pela professora da época não estavam cumprindo o objetivo para o qual ela se propunha na época, né? Então a gente conversou sobre o método de ensino, sobre a adaptação curricular e sobre a formação desse vínculo, e aí realmente o processo educacional dessa criança aconteceu. Aí, como psicopedagoga, quais os instrumentos que você utiliza para observar os aspectos emocionais da criança? Um instrumento que a gente utiliza muito já na segunda, terceira sessão com a criança são os testes projetivos, né? São aqueles que nos fazem ver como é que está o vínculo com a escola e o vínculo familiar também.
É o teste de desenho. Aquele teste que a criança fica desenhando e a gente fica ali batendo um papo com perguntas específicas já planejadas já anteriormente, e a gente observa também alguns aspectos do próprio desenho que nos apontam algum aspecto emocional, alguma dificuldade que aquela criança está passando. Que assim, até nesse processo pandêmico, né, teve assim um aparecimento muito da verdade da profissão do psicopedagogo, né? Sim. Que muitos tinham aquela visão que o psicopedagogo só brincava. Isso, não é, com exatamente. Essa época, né, de pandemia, as crianças estão voltando para a escola, para o ensino presencial, ou com alguma dificuldade emocional ou com dificuldade e atraso na aprendizagem. Então, a procura pelo profissional de psicopedagogia tem sido muito grande. E é por isso que eu tenho me dedicado também, Eduardo, a fazer essas supervisões. Eu faço online para psicopedagogos de todo o país. Né? Psicopedagogos que estão iniciando na carreira. E estão iniciando nessa época porque a demanda está grande, a procura está grande para o profissional de psicopedagogia. E é bom a gente sempre salientar, porque essa parte que vocês trabalham é de extrema importância. Porque cada dia mais a gente vê as crianças passando pelos processos de dificuldades, não só de aprendizagem, Sim. também de relacionamento familiar. Né? E vocês, eu digo profissionais pedagogos, estão sendo, vamos dizer assim, não é psicólogos, mas estão Sim. também trabalhando muito esse emocional que ajuda isso, Sim, a criança e a família, né? Exatamente, Eduardo. Nós fazemos um trabalho multiprofissional, né? O psicopedagogo, quando ele observa, a gente investiga se tem alguma dificuldade emocional, algum aspecto emocional que está interferindo na aprendizagem, e caso tenha, aí a gente encaminha para o psicólogo, que é o profissional responsável por cuidar do emocional. E você citou sobre a importância do psicopedagogo nessa época, tudo de pandemia. E uma coisa que vale a pena salientar, Eduardo, é que o psicopedagogo, ele investiga o atraso na aprendizagem. E você sabe, né, que você é pai de uma criança, né, que está no espectro, e nem toda família tem o conhecimento que você tem, Eduardo. E a preocupação e a facilidade de aceitar que o seu filho tem algumas diferenças, né, como a criança que está no espectro. E o profissional de psicopedagogia, ele identificando isso logo cedo, ele faz toda essa questão de encaminhamento para neuropediatra, para fono, se necessário, para psicólogo, e de orientação à família para aceitação, né, e saber como lidar com a situação. Então, é bem importante. Porque assim, o primeiro passo também está na questão da aceitação da família. Exatamente. Né? Porque no meu caso, eu já assim, observei e procurei também, né, ajudas profissionais para que eu pudesse também ajudar a questão não só da minha filha, mas também de nós pais saber se trabalhar. Porque entendemos que não é fácil também, né? Muitos veem uma questão como fosse algo negativo, mas só que não tem nada de negativo. Exatamente. É positivo, porque é uma maneira diferente também. É uma maneira de ser. Exatamente, né? É uma maneira de ser. E que por vezes algumas atitudes da família, né, faz com que essa criança consiga desenvolver com rapidez até, né, sem demora, algumas habilidades que, se essa família não aceitasse, essa criança ia ficar em atraso. Exatamente. Né? E eu vejo o quanto a sua filha avançou, né, por conta da aceitação da família e por vocês oportunizarem a ela o desenvolvimento infantil. Exatamente, porque nós amamos e quem ama, né, a gente não quem se ama, nega. cuida. Exatamente, né? E eu vejo assim uma profissão de extremo amor. Exatamente. Vocês têm um cuidado fantástico. Né? Tem que ter afetividade, a afetividade, né? Que é fundamental para o desenvolvimento, né? Então, exato. Simone, muito obrigado. Obrigada, né, a você, Eduardo. Pela essa participação, essa conversa gostosa que foi bom. Aqui. Adorei, né? Aprofundando ainda mais, assim, o conhecimento do que é o psicopedagogo, né? Porque muitos sabem, mas não sabem a importância e como é trabalhado, né? Exatamente. O desenvolvimento do trabalho de vocês. Então, assim, eu agradeço sempre a nossa, eu digo, amiga e parceira do nosso canal, Jardim da Educação, e hoje participando do programa Jornal Educacional, de uma maneira diferente, divertida e contraída. Muito obrigado. E conto sempre com vocês,
aí que está assistindo, dando aquele like, curtindo e se inscrevendo, que é importante também, para que a visibilidade deste canal chegue ao alcance de todo mundo, né? Porque a finalidade deste canal, Simone, Sim. é justamente passar conhecimento. Ótimo. Agradeço a você, Eduardo. Estou à disposição. Então, muito obrigado. Um beijão para vocês. Tchau. E até próximo Jornal Educacional. Audio Jungle. Audio Jungle.